Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso podcast semanal. Por enquanto Até ainda, então. a gente está fazendo alguns estudos, ouvindo muito vocês. Inclusive, deixem seus comentários sobre a periodicidade que vocês gostariam que o nosso podcast fosse apresentado para vocês, tanto nas plataformas do YouTube, Spotify, entre outras. Sinta-se à vontade para trazer elogios, sugestões, mas também deixar sua opinião, né, sobre como vocês gostariam de ver nosso podcast, sugestões da grade e principalmente alguma coisa que a gente está conversando ultimamente, porque a gente está ouvindo muito vocês aí, os nossos pares, sobre a periodicidade do podcast. Mas por enquanto ainda semanal, trazendo suas notícias. Pela primeira vez na história do podcast, eu estou abrindo o podcast. Finalmente vocês me deram Aí, tá essa vendo? honra, né? Você tinha que tudo tem a sua primeira vez. Só porque está acabando, né? Então, seja muito bem-vindo. Sou Vitor Vargas, sou professor universitário, diretor de empresas, empreendedor, investidor anjo e trago aqui para vocês um pouco de tudo que acontece no mercado para que vocês possam tomar as melhores decisões no seu dia a dia, tanto na vida pessoal, investimentos e tudo mais, quanto na vida empresarial, dicas de sucesso e angústias e frustrações que a gente vive no nosso dia a dia como empresário. É isso aí. Tudo que vocês tiverem de angústia, de tristeza, pode compartilhar com a gente aí, que a gente lê aqui, vamos junto, vamos chorar junto, vamos rir junto e vamos embora. Boa noite. Bom dia, boa tarde. Eu sei que você não gosta que eu fale isso, né? Mas eu não sei que horas que o pessoal vai ver, né? Pô? Então não precisa falar nada. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Meu nome é Rogério, vocês já me conhecem. E estamos aqui no podcast Você Pode Mais. Esse é o episódio 12. 12 só? 11, da segunda temporada. Da segunda temporada. Pô. E é isso aí. Então hoje vamos com notícias, vamos deixar vocês bastante atualizados, informados. Hoje vamos falar muito aqui em relação à questão dos Estados Unidos, né, da questão do tarifácio que o Trump está aplicando lá. Isso vai ser sentido, já está sendo sentido, né? Tá. No Brasil e em outros lugares do mundo também. Então fica com a gente aqui. Tem um fato curioso hoje, pessoal, que a gente não combinou, mas nós viemos com as camisas. É verdade, com as camisas das respectivas empresas, é verdade. Uma das minhas empresas, a Med Group, distribuidora de medicamentos e equipamento médico hospitalar, que fornece medicamentos hoje, principalmente no B2B, né, para empresas de embarcações e tudo mais, porém, a gente está num momento de expansão, Rogério, de avaliar, voltar a atender o PDV, voltar a atender drogarias. Muito bom. E redes de associados e tudo mais. A gente já fez uma parceria com a linha de suplementos, né, que eu já anunciei alguns episódios atrás. Estou esperando chegar ao nosso primeiro pedido, entretanto já está quase tudo vendido. Que bom, aí sim. A gente já fez algumas parcerias locais e tudo mais para assim que chegar o produto já vai para o consumidor final. Consumidor final não, para lojistas especializados em suplementos. A gente vai estudar o mercado e tudo mais para começar a colocar isso no estado como todo do Rio de Janeiro. Muito bom. E eu tô aqui, né? Com a camisa da IPM Solution, né? É uma empresa nova no mercado, onde a gente atua como consultores empresariais. A gente presta consultoria por projeto para qualquer cliente que seja micro, pequena empresa, microempreendedores individuais também. E a gente está atualizando nosso portfólio. A gente vai lançar agora a mentoria empresarial, né? Que basicamente Quem vai ser o mentor? Aí tem uma equipe por trás, mas pode ser eu também, né? E nessa mentoria empresarial, nosso objetivo é a gente prestar ali, dar conselhos para os empresários que estão começando. Outros que também, muitas vezes o empresário não tem tempo nem para olhar para a gestão do seu próprio negócio, né? A gente está aí oferecendo esse novo serviço no mercado. Um detalhe, o Sebrae não oferece isso, assessoria continuada. Não, a gente... É um curso fechado, né? Exatamente. O Sebrae ele oferece consultoria por projeto, né? Então começo, é um pacote fechado, início, meio e fim. A gente vai oferecer a mentoria empresarial, que é um pacote aberto, e a pessoa pode ficar quanto tempo com a gente que quiser. Legal. E é isso. O curioso é que a VV Consult, que é a minha empresa principal, né, que é a Hold, que administra as outras empresas, que faz investimentos e tudo mais, ela começou assim, né? A gente, quando eu idealizei a VV Consult, que hoje é VV Consult, mas tinha outro nome antigamente, era Vitor Vargas Consultoria Empresarial, que era só eu, e o meu objetivo na época era atender pequenos e médios empresários. Que legal. Porque eu tinha desenvolvido uma metodologia de gestão de grandes projetos que funciona até hoje, né?
e eu achava que aquilo dali ia ser meu grande produto para oferecer às empresas. Só que o grande problema, e você deve sofrer isso também, é quem precisa da gente já está aqui, né? Já está com a água no pescoço, já Exatamente. chegando no nariz. E aí muitas das vezes não consegue enxergar o lado, não consegue tomar fôlego, e então não consegue ver, não consegue ver pagar a consultoria e não consegue ver o benefício da consultoria, né? Exatamente. Então, curiosamente, o meu primeiro cliente na época era a maior empresa do Brasil, e depois vieram as outras grandes empresas. Moral da história, eu nunca consegui atender pequena e média empresa. Não, pode deixar que a gente vai fazer isso por você. Nunca consegui atender. Eu fiquei anos e anos atendendo grandes empresas. Aí depois que a gente criou musculatura, força, e tivemos já tínhamos um bom capital de giro, um bom caixa, aí a gente mudou a nossa configuração. Aí Sim. foi que transformou-se em holding. Sim, entendi. Porque aí eu comecei a avaliar como investidor anjo, pequenos negócios e startups. E assim nasce a holding, né, com esse foco em investimentos. A gente passou a olhar assim, olha, esse nosso desejo inicial nunca vai ser concretizado, pelo visto, porque acaba que a gente é caro, porque a gente oferecia um trabalho de alta qualidade. E os profissionais são caros, bons Sim. profissionais são caros. E aí a gente vai mudar o nosso foco. Em vez da gente esperar esses clientes chegarem até a gente vai até eles e compra eles. Tá certo. E foi assim que a gente fez. A gente confiava tanto na nossa metodologia que a gente passou a comprar as empresas, aplicava a metodologia, fazia a empresa se reestruturar e aí vendia a empresa depois por um valuation maior do que foi a compra inicial. Legal, legal. E assim que entra a Medigroup, né? A Medigroup entra com esse mesmo propósito. Ela era uma empresa que tinha dificuldades no começo, não conseguia ganhar tração. Aí os sócios, na época, nos procuram para fazer a consultoria. Quando a gente pensou, pela primeira vez a gente vai fazer a consultoria para alguém, aí depois um dos sócios resolveu vender a participação dele, a gente achou interessante, já tinha mapeado o mercado que era bom. Sim. E aí a gente começou a comprar a participação dos outros sócios. No final das contas, a Media Group ficou muito grande, chegou a ser maior do que a própria Hold. Aí veio as crises e tudo mais, afastaram os investidores. E ela acabou ficando no nosso portfólio e está até hoje. A gente não conseguia achar um comprador para ela na época. Aí, de um limão fez uma limonada. Ela ficou até hoje com Legal. a gente aí. E é uma grande querida do nosso grupo. Isso aí. Aí eu preciso fazer um adendo aqui antes da gente começar. Vamos lá. Eu sempre pergunto, né, como foi o final de semana e tudo mais. Semana passada a gente perguntou para a Aline. Diga-se de passagem, Aline, estou vendo seus stories, tá? Você está muito bem acompanhada, está num lugar maravilhoso. Vê se traz um chocolate para a gente. Pô, não esquece a gente não, Aline. Traz um chocolatinho de onde você tá, hein? Ela ali está em Gramado, quem acompanha as mídias sociais da Aline, ela está lá com a família dela, em Gramado, numa das melhores épocas do ano para ir em Gramado, né? E eu espero que você traga um chocolate, lembre da gente, traga um chocolatezinho aí pra gente. Apesar de traz sem açúcar, sem glúten pra mim, por favor. Pra mim pode trazer o tradicional. E aí, na semana passada, eu queria fazer essa pergunta porque eu estava doido para falar uma coisa. E eu acabei não falando. Que era que na semana passada eu tinha recebido um dos convites mais bonitos da minha vida, que foi ser padrinho de um filho do filho de um grande amigo meu daqui da cidade, o Theo. O Theo é o filho, né? O meu amigo é o Roger. E ele ofereceu o filho dele para que eu fosse o padrinho dele. Vai ser o meu terceiro afilhado, só que é o meu primeiro afilhado que não é parente. Fiquei muito orgulhoso de ter feito o convite. Quero agradecer o Roger aqui, a público, também a esposa dele, que, claro, consentiu, né? Sim. Se não tivesse com consentido, você não estaria sendo padrinho. Recebi uma canequinha de padrinho. Aí sim. Fiquei todo bobo, postei e tudo mais. Então, quero agradecer os dois aí por tudo. Muito bom. Bem, para começar nosso podcast, né, vem a nossa frasezinha. Vamos lá. Tem dias, Rogério, em que a maior conquista é fazer o que precisa ser feito, mesmo sem ninguém vendo, sem aplauso, sem post, sem confete. Só você com você mesmo. É verdade. Isso aí eu tô passando por isso. Então, muita gente acha que eu gosto muito de receber louros, aplausos, então, muito pelo contrário. Nunca, é porque eu estou tão acostumado a receber
Porque desde que quando eu fui demitido a primeira vez, eu contei isso no meu storytelling, né? Sim. Eu passei a ser muito crítico de mim mesmo, né? Então, eu quero fazer o meu melhor. Mesmo que depois eu dê errado, eu sei que eu fiz o meu melhor. Sim. Então, assim, eu não espero necessariamente aplausos ou aperto de mão por conta de ter feito alguma coisa bem feita ou qualquer outra coisa do tipo. A nossa empresa V Consultor em Lata, hoje, só essa semana passada, recebi 2 convites para participar de premiação. E tem coisas, sim, que eu gostaria de receber, que eu tenho orgulho de receber, mas a grande maioria não. E eu me tranco todo dia dentro da sala para fazer. Se eu ganho cotação, beleza, já passo a minha equipe. Se eu não ganhei, vida que segue, bola que segue e por aí vai. Então, a necessidade de aplausos, a necessidade de confetes e tal, faz você o ego inflar e você acaba perdendo a visão do todo. Verdade. Eu gosto muito mais da crítica porque me faz crescer e me tira da zona de conforto. Não, tá certo, é isso aí mesmo. Outra pergunta, Rogério. 37,9%. Sabe o que significa esse número? Não sabia até a hora que eu li Você aqui. já viu, já fez o spoiler aí, né? Então, Rogério, para quem não sabe, esse foi o percentual de demissões no Brasil que partiram do próprio trabalhador. Também chamado de demissão por vingança, né? Em alguns casos também chamam assim. Em janeiro de 2025. É o maior nível já registrado no país. Quem mais pede demissão? Profissionais com ensino superior, 45%. Jovens entre 17 e 24 anos, isso já é de se esperar, 42%, porque eles não têm muito apego ao local, né? Exato. E mulheres e comerciários, 40%. Que interessante, mulheres. Os motivos vão muito além de salário, qualidade de vida, saúde mental, busca por mais flexibilidade, pesam cada vez mais nessa decisão. Mulheres é até compreensível, porque às vezes as mulheres têm filho e aí não tem como ficar no trabalho, né? Então tem que sair. Bem, a gente pediu para acompanhar alguns indicadores na semana passada, né? Dia 1º/4, também o dia da mentira. Acabei não conseguindo fazer as piadinhas do dia da mentira. Poxa. Não tive tempo. Índice SM de manufaturas de março dos Estados Unidos foi 49. Foi o resultado em pontos do índice gerente de compras de manufatura dos Estados Unidos em março. A composição do índice mostra encolhimento da indústria e maior pressão de preço. Olha aí, ó. Já está tá fazendo efeito. Fazendo um estraguinho. Dia 1º/4 também o índice de preço ao consumidor, CPI, de março da zona do euro, e o núcleo do índice de preço ao consumidor diminuiu 2,6% de 2,6% para 2,4% no acumulado de 12 meses, se aproximando da meta de 2% da autoridade monetária. Então está reduzindo lá a pressão sobre os preços. Dia 2/4, pesquisa industrial mensal, PIM, de fevereiro do Brasil. Foi uma contração de 0,1%. Foi no Brasil, em fevereiro de 2025. A indústria deve continuar fraca ao longo do ano, né, mantendo essa contração. Ainda mais com essas tarifas. Com os efeitos das tarifas. Até entrar um novo ponto de equilíbrio. Exato. Dia 3/4, o índice de ISM de serviços de março dos Estados Unidos foi 50,8. Foi o resultado em pontos do índice de gerente de compras do setor de serviços americano em março. O setor continua em expansão moderada. E 4/4 saiu o relatório de emprego dos Estados Unidos de março. O mercado de trabalho americano continua forte, foram criados 228 mil postos de emprego nos Estados Unidos em março, um resultado bem acima do esperado por analistas que previa 140 mil vagas. A taxa de desemprego teve ligeira alta no mês, de 4,1 para 4,2, mas continua em um patamar historicamente baixo. Além disso, os salários continuam subindo acima da inflação nos 12 meses até o março. Vamos ver até quando. Bem, fundos imobiliários. TRXF11 saiu hoje, né? Recebeu e-mail hoje. Divulgou a distribuição de 93 centavos por cota, que representa o dividend yield mensal de 0,92% ou anualizado de 11,7%, 0,7%, sobre a cota do mercado, que está em R$ 100,77. Então, não chegou aos 1%, como muita gente procura aí no mercado de fundos imobiliários, mas é um fundo estável, um fundo bem gerido, e 93 centavos por cota ainda é uma boa, um valor bem interessante. No dia 4 de abril haverá a inauguração, já aconteceu na verdade, houve a inauguração de 2 lojas desenvolvidas pelo TRXF11, junto ao Grupo Mateus, da região metropolitana de Belém, sendo uma em Ananindeua
e outra em Marituba. Bem, antes de vir para cá, porque hoje eu fiquei o dia todo acompanhando isso, porque o mercado estava muito estressado, né? E eu vou até dar uma olhada agora, enquanto eu falo com vocês, como é que está a minha carteira de fundos imobiliários, porque hoje foi de uma gangorra bonita. Imagino, com essas notícias hoje, graças tarifa a Deus, para lá. esses cabelos brancos, né? Se fosse eu há 20 anos atrás, nem de 20 anos, 10 anos atrás, estaria tirando cabelo, estaria saindo de posição, fazendo doideira, nem trabalhando direito. Ah, mas não consigo ver por causa de segurança, está fora da minha área de segurança. Ah, tá. Eu tenho uma zona de segurança que eu só me permite ver se eu estiver dentro da zona de confiança. Entendi. Então, teve um momento que caiu bastante minha carteira. Eu saí do meu número mágico, que eu tinha conseguido voltar depois de algum tempo. Uhum. E aí, agora, no final do dia, dei uma olhada, tinha voltado de novo no meu número mágico. Deve ter ficado ali no meu número mágico, mas estava uma gangorra hoje bonito. Foi lá embaixo e voltou. Então, hoje, na hora que eu estava vendo, estava caindo 26,22 pontos, ou 0,80%, né, chegando a 3.253,69 pontos. Nossa. Com isso, o IFIX do mês de abril teve uma queda de 1%. No ano, o saldo ainda é positivo, graças a Deus. Isso aí fez eu recuperar muita parte dos investimentos que eu perdi ano passado. Então, é positivo em 5,25%. Semana passada até tentei fazer o cálculo aqui rapidamente de cabeça. A minha carteira rendeu, nesse período, um pouco mais. Rendeu 7 e poucos por cento. Quase 8%. A queda do índice acompanha todos os demais ativos que estavam em queda após o tarifaço do Donald Trump. Que a gente vai falar mais para frente, vai estender isso mais na hora das notícias sobre isso. Que, por acaso, eu tenho uma opinião um pouco diferente do mercado. O Fundo Imobiliário Interlogística, eu não conheço muito bem esse fundo, mas eu acabei dando uma olhada... Estava olhando algumas notícias hoje e vi esse fundo. Informou que assinou um novo contrato de locação do imóvel Log 1 Business Park, em Minas Gerais. Com isso, a vacância do fundo imobiliário ficou zerada. Não tem nada, em aberto para alugar, né? Interessante. O contrato inclui a locação de 4.000 metros quadrados, cujo valor de face é de aproximadamente 4% acima do praticado anteriormente, ao prazo de 36 meses. Conseguiu alugar acima da média? Do valor normal. Bem, no último pregão aí do IFIX, estou falando de semana passada, na sexta-feira, porque o de hoje não deu para trazer ainda. O destaque positivo do dia ficou com o Fundo Imobiliário Cilera Crédito, que avançou 1,04%, seguido pelo PTG Pacto ao Agrologística, que subiu 0,72%, e o BTG Pactual Corporate Office Fund, que subiu 0,65%. Também figuraram entre as maiores altas o Fundo Imobiliário Guardian Real Estate, subiu 0,59%, e o Pátria Prime Office Responsabilidade, com uma valorização de 0,52%. Hoje também estava saindo do escritório, para quem está aí quem tem o hectare, né, o HCTR11, saiu o dividendo finalmente hoje. Eu estava acompanhando sempre que eu queria tomar uma decisão sobre a minha posição ou não. Anunciou rendimento de 0,30 centavos, ou seja, 30 centavos de real por cota. Saiu agora. Quem tinha essa informação, e eu estava acompanhando já desde o final do mês passado para tomar uma decisão sobre essa posição. E eu também estou, assim como vocês, nessa posição delicada do HCTR11. As maiores quedas do dia do mercado de fundos imobiliários ficaram lideradas pela Rio Bravo, FOF, que recuou menos 4,46%, seguido pelo Pátria Logística, que caiu 3,52%. O Quineia, FOF, com queda... Só que Quineia é um fundo muito... É uma gestora muito boa, com queda de menos 3,03%, e também registrado pela significativa JS Ativos Financeiros, menos 3,02%, e o PTG Pactual Terras Agrícolas, que caiu 2,77%, que está seguindo um pouco os fundos agro, está meio em queda ainda, sem muito motivo, na minha opinião. É muita especulação. Muita volatilidade aí para uma semana só, né? Bom, vamos então falar um pouquinho de negócio aí. Agora você já viu, gente, o Itaú quer vender mais iPhone do que a própria Apple? E para você, quem é que vende mais iPhone? Itaú ou Apple ou um varejista?
Não, é Itaú, claro. Vamos lá, Vamos ver. Por quê. Bom, vamos lá. Quando você pensa em quem lidera as vendas de iPhone no Brasil, né? Provavelmente todo mundo vai responder que é a própria fabricante do telefone, né? A própria Apple. Mas, surpreendentemente... Uma Amazon da vida. Uma Amazon, uma grande magazine da vida aí, não, Magalu. Mas, surpreendentemente, quem lidera o ranking de vendas é o Itaú. Um banco. Um banco, né? Então, o banco conseguiu superar a própria Apple e outras concorrentes também no volume de vendas de iPhone. Bom, por trás disso é que vem, o foco está no relacionamento de longo prazo e ter ainda mais dados valiosos sobre seus clientes. Então, cada compra de iPhone, né, fornece ao Itaú um conjunto completo de dados sobre o comportamento de consumo dos clientes. E com essas informações, o banco ele consegue oferecer produtos financeiros personalizados, como investimento, seguro, crédito e consórcios também. E aí, qual é a estratégia? Uma estratégia inteligente pra caramba. Como é que é? Ao oferecer iPhones em longas parcelas, eu já vi esse programa já, 24... Continua, né? Vai vir uma novidade, aí tu vai exatamente. Parcelas. Além de você garantir receita com juros embutido ali no preço, né? E recorrente. E é recorrente, é uma receita recorrente. O banco ainda fideliza clientes por mais tempo, né? Então, quer dizer, com a retenção média do cliente subindo de 4 para 7 anos. A média de retenção. Então, quer dizer, o cliente ele vai... Exatamente. Anos. O cliente vai só fazendo o cliente trocar de iPhone ali, tem uma receita recorrente, que é o sonho de todo empresário, né? E você acaba fidelizando. E com juros, que é tudo que o banco quer. E com isso ele acabou sendo o maior vendedor de iPhone do Brasil. Exatamente. Boa estratégia e bem interessante. Né? Bem, ainda em economia, né, trazemos umas curtinhas aqui, né? Engloba um pouco de tudo, tarifaço Trump, derrubada do dólar e bolsas e mais. Vamos lá. O mercado, durante a semana passada e hoje, principalmente, ficou em queda livre, né? Teve um gráfico que mostrou todas as ações vermelhas, né? Só 2 verdes no mundo. No mundo todo. Que absurdo. Então, em meio às tensões com um possível novo pacote, que na verdade não é mais possível, já é bem fato. Já é fato. Já é fato. Que foi anunciado na quarta-feira passada. Os índices dos principais mercados do mundo afora registraram quedas na última semana. Por aqui, o Ibovespa teve uma queda de 1,04% ao longo do início da semana passada. Nossa. Está valendo ouro, literalmente. Ainda como consequência das tensões econômicas e geopolíticas também, sim, o ouro superou a casa de $3.150 por onça. Nossa. Acumulando uma alta de 19% ao longo do ano. Um colega meu sempre falava, Rogério, o ouro nunca vai deixar de estar valorizado. Sempre vai valorizar. Só que eu não imaginei que chegaria tanto. E no começo do ano eu cheguei a cogitar a ideia. Quando ele bateu a máxima, né? Eu falei, será que vale a pena comprar ouro? Porque já bateu o máximo, será que vai bater? Quantas vezes vai bater essa máxima? De novo. Comprinhas mais caras. Minas Gerais, Bahia e outros 8 estados aumentaram desde semana passada o ICMS de 17% para 20% sobre os produtos internacionais. Ao todo, a tributação em cima de encomendas vindas de fora do país chega até 50%. Bem, R$1 e um banco. Como assim? Na verdade, essa informação já até atualizou um pouco de final de semana para hoje, né? Mas antes de ter acertado sua venda por 2 bilhões para o BRB, que é o banco... Sabe quando significa BRB? Não, Banco... Regional de Brasília. Olha, sabia não. O Banco Master ficou perto de... Eu descobri isso hoje. O Banco Master ficou perto de fechar um acordo com o BTG Pactual no valor de R$1. Oi? Sim, R$1. A operação só não foi concretizada pela falta de consenso entre os bancos que gerenciam o Fundo Garantidor de Crédito. Poxa, se tivesse me chamado, eu compraria. R$1. Porque duvido você compraria. Você não faz ideia dos ativos que estão dentro desse banco. É só coisa ruim. Então não compraria. Precatório. Misericórdia. Empréstimo de alto risco e Por tal. isso está R$1, então. Então, era para realmente diversificar a malha. Mas a informação mais fresca agora é que o próprio Galipo, do teu amigo lá, está envolvido diretamente nessa aquisição. Porque ele pretende deixar os ativos, cerca de 60% a 80% dos ativos do Master com o BRB e transferir o restante, justamente, possivelmente, para o BTG. O BTG ainda não está fora do negócio propriamente dito, ele pegaria essa parte de precatórios. Entendi. Até que é interessante, porque
ainda tem que ter aprovação do CAD e tudo mais, mas desse jeito a configuração tende a evoluir melhor, até mesmo junto ao CAD. Entendi. Brasil no top 5 do mundo. Em quê? Em quê? Em quê? Com 86% das importações brasileiras sendo submetidas a algum tipo de restrição, o Brasil ocupa a 4ª colocação entre os países com maiores barreiras não tarifárias no mundo. Que beleza. Rapaz, bom. Bom, falando em importação, exportação, vamos falar um pouquinho de Brasil e falar um pouco de transportadoras terceirizadas dos Correios. Elas fizeram paralisações para... né? Por quê? Porque no mais puro modo João Kleber... Para! Mais de 40 empresas de transporte terceirizadas dos Correios enviaram uma carta ao presidente da estatal comunicando a paralisação imediata dos seus serviços. E o motivo é um só. Não estão sendo pagas, né? E elas apontam que até hoje não receberam sequer os pagamentos referentes a janeiro desse ano. E que só voltarão depois de receber essas faturas. Então, os Correios estão dando calote. Como assim? Que até pouco tempo atrás ela deixou de ser uma empresa dando prejuízo para ser uma empresa lucrativa, que ela já chegou a ser cogitada por várias vezes ser privatizada. E algum tempo atrás ela começou a dar bastante números positivos e agora voltou, infelizmente, a dar números negativos a ponto de não pagar fornecedores. E essa notícia é interessante porque mostra essa nova realidade de muitas empresas públicas, né, governamentais do nosso país, nesse momento, que realmente estão sendo mal geridas. E no caso do Brasil, no caso dos Correios, os nossos colegas, empresários, empreendedores que necessitam dos Correios para mandar sua mercadoria, e quem está comprando também tem que ficar ligado nisso daí, porque as encomendas devem atrasar e deve ter um colapso aí nessas encomendas. É bom ficar ligado aí, pessoal. E vamos explicar aqui, né, por que isso importa. É muito simples. Uma boa parte do país, incluindo regiões de estados como Bahia, Paraná e Minas, podem sofrer diretamente com os atrasos que você acabou de dizer, né? E pense que mais do que seus pedidos de roupa, muitos negócios literalmente dependem dos Correios para poder rodar, né? E ainda assim, os Correios soltou uma nota dizendo que o serviço de entrega não sofrerá impacto. Não sei disso não, hein? A estatal afirma que o atraso aconteceu por estar enfrentando dificuldades em seu sistema de pagamento. Ainda na nota, ela diz que tem realizado pagamento gradual aos fornecedores e que trabalha para resolver a situação o mais rápido possível. Uma notinha básica, né? Bem, só para vocês terem uma ideia, a estatal ela tem passado por dificuldades nos últimos anos e registrou prejuízo de quase 600 milhões em 2023 e mais de 3 bi em 2024. E em janeiro, a estatal registrou o maior prejuízo por um mês da sua história, 424 milhões de reais de prejuízo. Só no vermelho direto. Direto não, né? Nos últimos 2 anos. Sim, pois é. E aí, a tendência a gente já sabe qual é, né? Depois vocês pesquisam como que estava antes desses 2 anos. Bem, ainda em economia, o Brasil prepara um contragolpe ao tarifaço de donos. Na verdade, já está tudo preparado, esquematizado. Eu estava me perguntando isso hoje. O que o governo vai fazer em relação a isso? Não, já está fazendo, eu só não consegui ver se já foi aprovado pela Câmara, né? Bem, com o apoio do governo e da oposição, o Senado já aprovou a PL da reciprocidade. Na verdade, nós sempre tivemos a lei da reciprocidade, né? Mas tinha não tinha algumas brechas, não tinha alguns pontos que hoje precisaria ter. Sim. Projeto que autoriza o Brasil a retaliar países ou blocos que impõem barreiras comerciais aos produtos brasileiros. O motivo tem nome e sobrenome, Donald Trump. Depois de subir a taxa sobre o aço e alumínio brasileiro, hoje ele deve anunciar isso na semana passada, né? Sim. 20% a todos os produtos dos países que taxaram o produto americano, o que inclui inclusive o Brasil. O Brasil está dentro aí. Agora, com a nova lei, o governo Lula pode responder na mesma moeda, impondo barreiras a produtos desses mercados. Para ter uma ideia, o Brasil exporta 40,6 bilhões de dólares para os Estados Unidos e importa 40,3 bilhões do país. Então, uma balança bem equilibrada. Bem equilibrada, né? Por isso que ele não foi tão com sede ao pote na gente. Porque ficou em 10%, se estou enganado, no geral, né? Excluindo o aço e alumínio, que aumentou mais de 20%. Mas tirando esse, no geral, a gente ficou abaixo de 10%. 10%, mas no geral vai ficar menos.
Mas não são só por lá. A União Europeia também entrou na mira brasileira depois de endurecer regras para a importação de carne e sojas ligadas ao desmatamento. E o projeto segue para a Câmara. Em paralelo, diplomatas tentam convencer Washington a aliviar as taxas, mas caso isso não aconteça, o país já prepara um contra-ataque. Não foi à toa a visita de Lula no Japão, né? Para tentar diversificar aí a questão. Tá caro lá, não tá difícil de vocês comprarem americanos. Beleza, tem quem compra. Exatamente. Bom, agora vamos falar um pouco mais em relação à questão do Trump, né? O Trump, ele revelou a sua planilha de tarifas, ele chegou até a revelar uma fórmula. Né? Até vi uma reportagem que o professor explicou lá a fórmula da tarifa lá para os alunos, ninguém entendeu nada. Bem, e o dia da libertação chegou, foi assim que o Donald Trump definiu a mais recente rodada tarifária que manteve investidores e líderes globais em alerta. Tem muito empresário lá nos Estados Unidos que já se arrependeu de ter votado no Trump. Eu esqueci o nome do cara, ele já falou, cara, eu não votei para isso. Bem, as tarifas impõem custos extras para as empresas que dependem de importações e podem reconfigurar fluxos comerciais. Em um quadro apresentado pelo presidente, o Brasil aparece com uma tarifa de 10%, uma das mais baixas da lista, e para a China, o governo americano está impondo uma sobretaxa de 34%, enquanto a União Europeia vai ser taxada em 20%. No caso do Brasil, o impacto, segundo a simulação do Bradesco, pode gerar um prejuízo de 2 bilhões de dólares sobre as exportações e o setor industrial e o agronegócio devem ser os mais afetados. Segundo Trump, a definição das alíquotas seguiu um critério de reciprocidade. Os Estados Unidos passaram a cobrar de outros países tarifas equivalentes às que eles aplicam sobre produtos americanos. E nas palavras do Trump, ele disse o seguinte: assinarei uma ordem executiva histórica instituindo tarifas recíprocas sobre países de todo o mundo. Recíproco significa, se eles fazem isso conosco, nós faremos isso com eles. E, ainda sobre o Trump, né? Pelo que parece, quem pode estar perto de deixar o time do governo é o Elon Musk. Né? Fontes dizem que Trump está satisfeito com a atuação do bilionário, mas que ambos concordaram que é momento do dono do X focar em seus negócios e ficar apenas como apoio do governo. Eu não sei bem se é só isso, não. Eu tenho lá minhas dúvidas. Ele está sendo... Tem muito protesto contra ele também. Rogério, vamos fazer um pouco diferente aqui. A gente tem 2 notícias de negócio. Você vai ler uma, depois eu vou ler outra. Mas vamos pular ela, vamos continuar, então, nessa notícia aí do Trump que movimentou a última semana, movimentou o dia de hoje todo. Vamos. A gente tem duas notícias exatamente sobre isso, né? Então vamos lá. Você acabou de comentar, né? A China foi sobretaxada em 34%. 34% e teve repercussão isso. Né? Depois desse dia que ele anunciou isso, as tarifas para praticamente todos os países, o governo chinês respondeu afirmando que vai criar tarifas retaliatórias de 34% sobre as importações dos Estados Unidos. Em vez de partir para negociar a redução e testar se realmente só iria manter tarifas recíprocas, o país decidiu enfrentar de frente, escalando uma guerra comercial. A China e os Estados Unidos são 2 das maiores economias do planeta, representam quase 50% do PIB mundial. Imagina essas duas... Para ser mais exato, 43% do PIB mundial. Olha em que a gente vai viver, é o meio que a gente vai viver. Mas eu vou expressar minha opinião quando a gente terminar de ler essas notícias. Mas a repercussão foi além. O Camboja, por exemplo, foi na contramão e anunciou uma redução imediata das tarifas que cobra sobre os Estados Unidos. Além disso, Trump disse que o Vietnã, grande produtor de tênis, quer cortar suas tarifas aos Estados Unidos a 0. Os líderes dos países devem ter uma conversa nos próximos dias. E o mercado não teve seu melhor dia. Pelo contrário, após ter recuado na quinta-feira passada, atingindo seu menor nível em 2025, o dólar fechou o pregão de sexta-feira com uma alta de 3,72%, cotada a 5,83% hoje. Eu não consegui ver quanto é que estava hoje, mas no final de semana ficou em R$ 5,83. A perspectiva de desaceleração da economia global por conta da retaliação chinesa causou que foi a maior alta diária desde abril de 2022. Enquanto isso, o Bovespa por aqui caiu quase 3%, aos 127.256 pontos. A maior queda desde dezembro. Lá fora, os principais índices americanos, S&P 500, Nasdaq, fecharam com uma queda de quase 6%. Para se ter uma ideia, cerca de 7 trilhões de dólares evaporaram das empresas americanas
desde quarta-feira. Nike, Apple, Tesla, Nvidia foram as grandes vítimas. E eles que apoiaram o Donald Trump, né? Estão sofrendo na carne, né? Vamos lá. Bom, ainda com relação ao mundo aí, né? Hoje, né? Hoje, né? Que foi nessa madrugada. Exatamente. A Black Monday, né? Protestos anti-Trump. E o Papa reapareceu aí mais uma vez, né? Bom, vamos falar de Black Monday primeiro, né? As bolsas da Ásia abriram em forte queda essa segunda-feira também, com o Japão acionando aí o Circuit Breaker após o índice da bolsa local, que é o que eles chamam de Nikkei, né? Despencar quase 9%. Hong Kong fechou em queda de 13,2%, a maior queda desde 97. E as bolsas na Europa também operam em forte queda. Deixa eu só explicar aqui. Vai Circuit Break, para quem não conhece, é um mecanismo que a Bolsa de Valores aciona quando o mercado está muito estressado, muito especulativo. Então ele vai lá e desliga a bolsa, literalmente, tira da tomada. Desliga tudo, dá um apagão na bolsa. Break é você chegar e puxar da tomada. Dá um apagão total na bolsa, para todas as operações até o mercado acalmar, esfriar a cabeça. Baixar a poeira. Baixar a poeira, aí depois pode ser que retorne ou não. Geralmente retorna depois de alguns minutos ou horas. Caramba. Eu não tinha noção disso não. Bom, a gente vive e aprende, né? Bem, e ações futuras nos Estados Unidos seguem em declínio, com os futuros do SP500 chegando a 20% abaixo do seu pico, sinalizando que pode ser o pior período de 3 dias nos mercados desde 87. E aí vem, né? Diversos manifestantes espalhados por grandes cidades nos Estados Unidos protestaram contra as políticas tarifárias de Trump e o papel de Musk no governo. A mobilização já é considerada uma das maiores desde o retorno de Trump à presidência. E aí também o petróleo, já acompanhando aí em queda livre também, atingiu o menor nível desde 2021, após a OPEP+ autorizar triplicar a produção e crescer os temores de uma guerra comercial global. Calma aí. Aí vamos dar uma pausa aqui para a gente fazer os comentários sobre tudo isso que está acontecendo com relação ao Trump. Vamos lá. E depois a gente continua ali. Eu estava pensando sobre isso, Rogério. No sábado eu estava viajando e aí eu comecei a ver do nada um insight na minha cabeça. Uma luz. Eu gosto de pensar fora da caixinha, né? Pensar diferente do que os outros estão pensando. Até porque, geralmente, o que está acontecendo, alguém está fazendo porque tem informação que eu não tenho. Uhum. Então, por exemplo, o mercado está extremamente especulativo. Então, se ele está especulativo, alguém está se aproveitando disso. Com ou certeza. algumas pessoas estão se aproveitando disso. E aí, por que estão se aproveitando? Nesse momento? Porque o mercado precisava estar estressado para poder ganhar dinheiro. Ou na subida, onde tu vê que hoje teve uma gangorra. Se eu tivesse postado na queda no começo do dia, tinha ganhado muito dinheiro. Aí o que eles fazem? Fica na posição vendida, porque vai cair, vendeu tudo, daqui a pouco vai virar, vai dar o V, né? Uhum. Faz tum. E aí agora vem no comprado que vai subir. Então, assim... alguém se beneficiando dessa gangorra aí, né? E aí eu fico pensando, o que faz a gente ficar expert na situação? Eu acho que eu cheguei a essa conclusão esse final de semana. Porque, olhando muito lá para frente, na realidade, nenhum governo vai se dar mal nessa situação. Nenhuma empresa vai se dar mal nessa situação. Só quem vai se ferrar nessa situação é a ponta final, são os consumidores. Por que eu estou falando isso? A situação está partindo de cima, né? Então, vamos lá. Eu vendo essa caneca para os Estados Unidos, branca, e a China vende essa caneca... A China vende essa caneca laranja para os Estados Unidos vende a branca para a China. Os Estados Unidos falou, olha, eu vou tarifar agora você 34%. Ou seja, na hora que chegar lá no porto, essa caneca que custava R$10 vai custar agora R$13,40. Sim. Não mudou nada. A caneca vai continuar sendo vendida por R$10. Na verdade, essa caneca, né, vai continuar sendo vendida por R$10. E quando chegar aqui vai ter que pagar um imposto de 34%. E aí, quem vai receber esse imposto é o governo. É o governo, sim. Então, tem tudo bem. Caixa do governo. Então, aí tudo bem. O empresário aqui que comprou essa caneca, que veio com 34% a mais, o empresário que comprou essa caneca aqui nos Estados Unidos, ele vai pegar, meu custo era 10, agora é 13,40, então eu tenho que jogar isso mais para frente.
Né? Se eu vendi ela por 14, você vai repassar esse custo para o consumidor repassar final. 3,40 mais para frente. Então vai ficar lá, vamos botar 17, ficar na média de 17,50. Então, se antes eu vendi ela por 14, vou vender ela por 17,50, 17, entendeu? Então, vai jogando toda a cadeia. Quem recebeu vai pegar por esse valor, o distribuidor vai pegar o valor mais alto e vai jogar por... Até chegar no consumidor final. Consumidor final. Então, à luz da realidade, ninguém está... Nessa cadeia, até chegar ao consumidor final, ninguém está perdendo dinheiro, porque está só repassando para o final. Então, na verdade, quem ganhou nisso tudo foi o governo. Ganhou mais 34% sobre todas as transações ali. Então, os governos irão encher os cofres. Tá? E eu acho que é isso que ele está vendo. O governo enche os cofres num primeiro momento rapidamente. E aí toda a cadeia fica mais cara e chega até o consumidor final. Da mesma forma vai acontecer do outro lado. O governo aqui não vai deixar de vender. Não, lógico. Continuar, o chinês vai continuar vendendo a caneca laranja e vai continuar comprando, e vai comprar, agora com a reciprocidade, vai comprar a caneca dos Estados Unidos também por 34% a mais e vai passar para toda a sua cadeia. Então, todo mundo aqui vai repassar até chegar ao consumidor final. Ponto. Sim. Até aí tudo bem. Então, não tem motivo para estar estressado, porque o custo está sendo repassado. Depois a gente fala sobre as pontas. Mas antes de falar sobre as pontas, ainda pode acontecer da China falar assim, tá bom, Estados Unidos, ficou mais caro para você, aí alguém daqui do lado dos Estados Unidos, em cima ou embaixo dos Estados Unidos, que também está sofrendo de impactos, aqui, China, eu não tenho, eu tenho que pagar um pouquinho mais caro para essa caneca. Você estava vendendo para 10 para ele, agora chegou a 13, eu compro por 12. Ainda te dou, só que eu compro de você por 12. Olha que estratégia interessante. Sim. Entendeu? Porque vai chegar mais barato no México, vamos botar assim, do que nos Estados Unidos. E ela vai vender, vai ficar doida para vender e vai deixar de vender para os Estados Unidos, porque para os Estados Unidos ela está vendendo a 10. O 13,40 é a taxação. É a taxação dentro dos Estados Unidos. Então, se o México do lado vender por 12 sem taxa, é lógico que ele vai vender por 12. Por 12. E ainda pode revender para os Estados Unidos, a depender se não tem taxação entre eles. Exatamente. Então, pode até fazer um círculo ali, né? Um circuito ali desse jeito. Compra aqui, eu não sou taxado nos Estados Unidos, igual, por exemplo, o Vietnã não vai ser taxado. Eu vou comprar sem taxa aqui e vou vender sem taxa para os Estados Unidos. Então vai mudar a ordem de vender. Vou ter mais intermediário ali para ver às vezes. Então, o produto vai chegar nos Estados Unidos até mesmo pelo meu preço, ou até um pouquinho menos do que os 34%. Olha que coisa interessante. A estratégia comercial global vai sofrer. E a logística vai ter um papel fundamental aí. Então, assim, esse estresse todo no mercado, você tem que ter muito sangue frio, porque só perde dinheiro quem pensar no hoje, no curto prazo. Porque daqui a pouco, quando o mercado deixar de ser estressado, sair essa notícia, porque o mercado tem que ser institucional. As coisas têm que acontecer com previsibilidade. Quando acontece uma mudança muito brusca assim, todos os especuladores querem se mexer, né? Querem se movimentar para ganhar dinheiro, porque, imagina, caiu 2%. 2% você leva, às vezes, um ano inteiro para ganhar 2%. Então, ganhar 2% em algumas horas, em alguns minutos, é isso que quem não quer. Quem não quer. Então, é quem está se dando bem que está especulando. Então, fica quietinho, espera o mercado desacelerar, desestressar, que vai voltar. Aí a gente vai... Bem, falamos do meio do movimento aqui, da economia. Vamos falar das pontas. Vamos falar das pontas. Sabe qual é a coisa interessante? É que, no final das contas, a gente vai entrar num ponto de equilíbrio. Porque se você que acompanha o nosso podcast desde o ano passado, vocês estão vendo que a gente está em pleno emprego, não só no Brasil, mas no mundo todo, que a inflação tá alta. Por que está alta? Porque está em pleno emprego, tem mais gente trabalhando. Mais gente trabalhando, também as rendas da família estão aumentando. Sim. Então, o que vai acontecer, na verdade, é que agora que você estava podendo juntar um dinheirinho, estava tendo uma renda maior, o produto vai ficar mais caro. Então, aquilo que estaria supostamente sobrando, não vai sobrar mais. Vai sobrar, novamente o sistema como um todo se movimentando para tirar de você. O moral da história é essa. Então, vai ficar só vai voltar, porque estava desequilibrado. Agora vai voltar ao ponto de equilíbrio, prejudicando a ponta. No final das contas, a ponta é quem sofre mais. E aí a inflação vai aumentar, e tu vai falar, mas a inflação está aumentando, vai aumentar a taxa de juros? Vai. É o primeiro movimento, vai aumentar a taxa de juros, vai acontecer, daqui a pouco, rapidamente, isso aí vai se encontrar um ponto de equilíbrio e vai voltar a diminuir o consumo, porque está ficando mais caro. Na verdade, a economia, pelo menos aqui no Brasil, ela é feita de ciclos, né? Então,
Depois de um oba-oba, vem sempre o rei-paí. Exatamente. Eu vi esse de um professor na minha primeira faculdade. Então, olha só, no primeiro momento, os custos vão ficar altos, a renda da família que estava alta, que estava consumindo, já não vai consumir tanto assim. O que vai acontecer? Vai cair o consumo. Caindo o consumo, cai a inflação também. E caindo a inflação, cai a taxa básica de juros. Então, novamente, o mercado vai encontrar um novo ponto de equilíbrio. Então, assim, na minha opinião, eu nem fiquei olhando muito as notícias e tal, só olhei mesmo para trazer para vocês, para não se estressar à toa. Muito bom essa análise e acho que... Essa é só a minha opinião, tá? Não, mas eu acho que a análise a análise é válida. Não estamos sugerindo nenhuma compra ou venda. Exatamente. Por favor, não vá vender nada, não vá vender suas ações, seus investimentos. É apenas uma opinião muito chula minha aqui, né? Não, mas eu acho que faz sentido, porque no final das contas, quem sofre no final das contas é o consumidor final, é o povo, é o trabalhador. Mas, assim, no geral, grandes movimentos macroeconômicos vindo de governo, como principalmente no Brasil, por exemplo, todo mundo sofre. Nesse caso específico, até o governo deixa de arrecadar e tudo mais. Nesse caso específico, só quem está sofrendo é a ponta. Exatamente. Porque ninguém vai mudar nada para eles. Então, assim, o fundo imobiliário, por exemplo, caiu, todo mundo ficou desesperado, caiu pra caramba na semana. Porque eu estava feliz da vida, até falei esses dias, eu tenho um amigo Brandão lá, que estava nadando de braçada, falei, agora eu também tô, Brandão. Estava bem pra caramba, do final do ano passado para esse ano. Como eu falei, tive uma alta de 8% nesses últimos meses, acima do EFIX na minha carteira. E aí caiu cerca de 1%, mais ou menos, da semana passada para cá. Mas não fiquei desesperado, e não tem que ficar desesperado, porque, primeiro, o Brasil vai ser um dos países menos afetados no mundo. Isso já está claro para todo mundo. Vai ser um dos menos afetados por vários motivos. Primeiro que a tarifa para a gente ficou em mais ou menos 10%, tirando o aço e o alumínio. Por outro lado, a gente é exportador de commodities. Tirando o petróleo, que o petróleo bruto caiu um pouquinho, isso vai afetar diretamente a Petrobras, e está um bom momento de comprar, diga-se de passagem, até porque ela vai estar quase conseguindo a aprovação da margem equatorial, que, diga-se de passagem... Eu estou bem de olho nessa informação. Essa informação, para mim, ela me interessa. Você tem uma ideia, é estimado a produção de mais de 1 milhão de barris diário ali. Sim, só ali. Lembrando que a produção nacional hoje é 3 milhões e pouco. Ali a margem equatorial tem uma oportunidade muito grande, e eu sou a favor, diga-se de passagem. Eu também. Não porque você é contra a questão ambiental, não é isso que eu não Mas sou e contra. o desenvolvimento daquele local? Não é só o desenvolvimento, isso não significa que você vai desenvolver que tem que acabar com a flora. Hoje em dia tem todo desenvolvimento que não, eu falo de desenvolvimento econômico, ativo. Quer dizer. Né? Mesmo com desenvolvimento, não significa que vai acabar. Acabou essa história de 1500, quando os portugueses chegaram destruindo tudo. Isso não é mais assim. A gente consegue conviver com a fauna e a flora. Então, é chover no molhado nesse sentido, porque principalmente a Petrobras tem uma responsabilidade social e ambiental fortíssima, se não for uma das mais fortes do país. Bem, enfim, eu não tenho que ficar preocupado, principalmente para a gente, porque a gente é um dos maiores exportadores de grãos, é o maior exportador de grãos do mundo, e para cada 4 pratos que são que está na mesa do mundo, tem alguma comida brasileira, algum item brasileiro. Então, assim, tá caro para os Estados Unidos comprar, vou estar um pouquinho difícil, não vai, primeiro que não vai estar caro, vai estar caro para eles comprarem, a gente não vai deixar de vender, por mais que esteja caro, está caro só para eles. E no máximo que vai acontecer é o poder de compra deles diminuir um pouquinho, mas vai ter que comprar. E se de repente outro país, principalmente a África, a Ásia, o Oriente Médio, quiser comprar, vai comprar. Entendeu? Comprador tem. Né? Ainda mais para os nossos produtos. Então, a gente vai continuar com a nossa vacância pequena, estou falando para o fundo imobiliário, nossa vacância vai continuar menor, do jeito que está, shoppings abertos, escritórios abertos, lajes corporativas, tudo mais. Na minha opinião, essa é a minha visão. Muito bom. A gente já está se aproximando aí do horário final. Tem muito tempo. Tem 10% do tempo ainda. 10%. Tá bom. Bom, vamos terminar de ler essas curtinhas aqui, então.
Bom, o impeachment lá na Coreia do Sul foi confirmado, né? A Coreia do Sul destituiu lá o presidente, não sei falar esse nome não, Yoon Suk-yeol. Misericórdia. Por tentativa de golpe após decreto de lei marcial, e a decisão unânime da corte abre caminho para novas eleições e já agita alianças internacionais, né? TikTok travado. O acordo para vender as operações nos Estados Unidos foi suspenso após a China sinalizar a oposição. Isso em resposta às novas tarifas impostas por Trump. E a negociação envolvia corte da fatia da ByteDance por menos de 20%, mas agora esbarra em disputas geopolíticas e pressão de investidores. É uma das estratégias da China. A China, como é comunista, né, socialista e tal, ela acaba controlando suas empresas. Então, é uma forma de retaliação. Estava andando, a Amazon, né, o Jeff Bezos se interessou pela parte da compra, o Donald Trump queria que o Elon Musk também se envolvesse. Eu lembro desse detalhe. Mas agora a China já, não vou vender e se quiser bloquear, bloqueia. A China pode. Eles podem. Bom, e a Rússia lançou mais de 130 projéteis contra a Ucrânia, forçando... Não acaba isso. Não acaba essa guerra, cara. E forçou a Polônia a enviar caças à fronteira, né? Kiev registrou explosões, incêndios e áreas residenciais atingidas. O ataque, que deixou mortos e feridos, amplia a tensão com países da OTAN. Essa guerra não acaba, né, cara? Só uma guerra agora. E o Papa fez a sua primeira aparição pública desde a sua internação. O Papa Francisco, ele acenou e sorriu para a festa no Vaticano. E, sentado em cadeira de rodas com auxílio respiratório, o pontífice de 88 anos mostrou sinais de recuperação após enfrentar pneumonia grave. E Taiwan propõe taxa zero em respostas às novas tarifas de Trump. O presidente Lai descartou retaliações e sugeriu tarifa zero como base para negociar com os Estados Unidos. Trump diz que um total de 50 países já entraram em contato com a Casa Branca. Só não falou quem foram, né? É fácil falar, né? 50 países. Faz algum sentido. Bem, voltando lá então para negócios. Vamos lá. Eu gostei muito, eu nem fazia parte do nosso podcast, mas eu achei bem interessante essa notícia. Você vai poder vender seu produto em uma loja das Americanas. Como assim? Depois do maior escândalo corporativo da história recente do Brasil, um prejuízo de 25 bilhões de reais, a Americanas tenta sair das cinzas e a solução pode estar justamente em suas raízes. Em vez de insistir no seu canal digital, que encolheu 88% nos últimos 2 anos, a empresa decidiu voltar ao início e apostar nas lojas físicas para se reerguer. Como assim? E assim, antes de a gente falar sobre o plano deles, que é bem simples, eu já trabalhei, né, na B2W, que é o, na verdade, conglomerado americano, submarino do Shoptime, da parte digital. Eu fui um dos responsáveis pelo lançamento da 4ª marca deles, né? Eu era gerente de projetos na época, que era o Sobarato.com, que até então foi o maior outlet da América Latina. E naquela época, eu não estou falando da forma pejorativa da palavra, mas havia até uma soberba, né? Eles eram muito grandes. Parece até um absurdo o tamanho que era a empresa naquele momento, perder tanta participação assim, deixar tanto os concorrentes tomarem conta. Na época, por exemplo, não sei se eu posso falar nomes aqui, mas eu era responsável tanto pela essa marca, lançar essa marca, como também pela migração. A gente estava fazendo uma grande migração, né? Para um novo ERP, que era um ERP da Oracle lá. E aí todos os sistemas tinham que migrar também. Eu fiquei responsável pela parte B2B, entre outros projetos, como a marca e o B2B2C, que era o Vale Presente. Do B2B, o que a Americanas faz e alguns marketplaces fazem ainda? Você tem uma marca, vamos botar a IPM Solutions, que vende tênis. Você contrata toda a estrutura da Americanas e a Americanas monta o site da IPM Solutions que vende tênis. Ah, tá. Você vende dentro da plataforma da Americanas. Na verdade, naquela época não era dentro da plataforma, dentro da sua marca, dentro da sua plataforma, só que tudo por trás é americano, na verdade, é B2W. Ah, tá. Entendi. O site é seu, né? Bota lá aí. Não vou falar marca, senão não sei se eu posso falar, mas o site de IPM estava lá,
www.ipm.com, tá a sua página, tudo bonitinho, mas tudo que acontece por trás é logística e inteligência da B2W. Entendi. É um dos serviços que era vendido na época que a gente chama de B2B, né? Negociação entre empresas. Então, muitas marcas que você entrava no site, loja tal, loja fulano, loja Beltrano, na verdade, quem fazia toda a parte por trás era a B2W, só o nome, só a marca que era copyright, vamos dizer assim, da marca. Saquei. Né? A ponto de marcas como essa superar eles. Imagina que em determinado momento... A IPM Solutions supera a Americana. Supera a Americana e sai. Deixa de utilizar os serviços da Americana para ser uma concorrente da Americana da B2W e vender mais do que a própria B2W. Isso aconteceu. Tem uma ou duas marcas que já estão, hoje é assim no mercado. Né? Uma notória aí que quem era dessa época vai saber qual que eu estou falando. Eu já sei qual é. Tu sabe, não sei se tu sabe. Depois no off eu falo. E assim, uns fatos curiosos, né, para ter uma ideia do tamanho que é esse mercado digital. A gente tinha algumas épocas do ano que a gente chama de freezing, ou seja, nenhuma atualização pode acontecer no site nesse período. E da Americanas e Submarino, obviamente, é a época do Natal. Então, assim, no início de novembro ao meado de janeiro, nada pode acontecer no site, tem que deixar prontinho, porque se ficar fora do ar um segundo, são milhares de reais que são deixados de ser vendidos naquela época que eles dominavam o mercado. Agora, a característica, né, de consumidor. O freezing do Shoptime, por exemplo, não era o período do Natal. Era quando? O período de eleições. Ué? Porque lembra do canal Shoptime? Ah, sim, é. Aí, as pessoas deixavam de ver a propaganda política para poder ver o canal. E era a época que mais vendia no Shoptime, era na época da propaganda eleitoral. Nada podia ser mexido no Shoptime na época de propaganda eleitoral, porque era a época que mais vendia. Todo mundo migrava para o canal. Rapaz, como é que é importante você conhecer a sazonalidade do mercado, conhecer Outra o característica, né? Apesar de vender em quantidade bem menos do que o americano, o Submarino, que por exemplo... É do mesmo grupo. Do mesmo grupo, o Submarino, na verdade, era um concorrente, né? Começou pequenininho, quando a Americana viu que estava crescendo, foi lá e comprou. E teve várias estratégias no começo para tentar alinhar as marcas. No final, eles decidiram, tem que cada um seguir seu caminho dentro do mesmo grupo, né? Mas nunca equilibrar. Por quê? A característica do Submarino, apesar de vender menos produtos em quantidade do que americanos, o ticket médio ou era igual ou era maior. Né? Porque a característica do consumidor do Submarino é um pai de família, uma mãe de família comprando. Então, quando você vai comprar televisão, já compra um home theater, já comprava DVD e tudo mais. Já da americana é comprar especificamente, só quero o DVD, só quero a televisão. Então, vendia-se muito mais, mas o ticket médio menor. Entendi. Aí tem que entender seu público para poder trabalhar. Então, eles tinham muita informação. Então, é triste ver a que ponto chegou, como deixar chegar a esse ponto. Né? Mas eu acho que muito se deve a essa questão da gestão, né? Que não foi transparente e muita gente acabou pagando o pato. Verdade. Então, para finalizar, né, o plano é simples, vender mais do que chocolates a R$10. A Americanas quer reforçar o mix de produtos essenciais, elevar o ticket médio e transformar as lojas em um marketplace físico. Como é feito no online, né? Fazer isso dentro de lojas físicas. Eu achei bem interessante. Legal. Trazendo os selos para dentro das unidades. O movimento já mostra efeito. As novas categorias cresceram 30% e o GMV físico, o valor bruto de venda de mercadorias, subiu quase 12% no último ano. Olha só. Na contramão do digital, que continua caindo. Ainda assim, a recuperação será longa. A receita total da empresa recuou 2,8% em 2024, fechando em 14 bilhões de reais. Já as ações, que despencaram 95,92% nos últimos 12 meses, ensaiam uma reação, neste ano acumulando uma alta de 4,7%. Eita. Eu tinha uma noticiazinha aqui pra gente falar de negócio, né? Mas vou guardar ela pro próximo episódio por conta do horário, né? Não, a gente só resume. O iFood vai ganhar um concorrente, né? Ah, é? O maior delivery do mundo. E a chinesa, né? A chinesa está chegando no Brasil. Em resumo, é isso. Se prepare que vai ter um concorrente de peso aí, que é gigantesco. Ainda mais da China, né? Ele é o maior do mundo, né? Bom, deixa eu terminar então. Vai lá. Pode... termina você. Não, eu ia falar aqui para acompanhar, né? Da semana que vem, né? Bem, dia 9/4 vai ter a ata da reunião de março do FED dos Estados Unidos. Isso aí é bom de ficar de olho.
9 de abril também é pesquisa mensal de comércio de fevereiro do Brasil. Dia 10/4, inflação ao consumidor CPI de março dos Estados Unidos. Também dia 10/4, pesquisa mensal de serviços de fevereiro do Brasil. E dia 11/4, IPCA de março do Brasil também. Se cada pensamento fosse um passo, você estaria avançando na direção certa ou apenas andando em círculos? Sei não. Às vezes a diferença entre progredir e não progredir está na clareza de onde quer chegar, que importa até mais do que a velocidade do andar. Como dizia a Aline, constância. Constância, isso que eu ia falar aqui agora. Temos que ser constantes. Ó, antes da gente fechar, tem um espectador aqui que deixou uma mensagem aqui. Ele diz o seguinte, ó, hoje com R$1.000, em qual proporção aplicar em fundos imobiliários logísticos ou em alguma ação de consumo básico, como saneamento básico ou eletricidade? Estou pensando 60-40. Cara, depende do seu objetivo, né? Isso é uma coisa muito importante. Você tem um objetivo de curto prazo ou de longo prazo, né? Nos fundos imobiliários, como eu já falei várias vezes, tem dois perfis. O de curto prazo, onde você compra e vende papel, quase que diariamente ou mensalmente. E o de longo prazo, que é renda passiva. Né? Eu já fiquei muito em ações. Ações vai te dar dividendos, que vai ser tributado, você vai ter que pagar o imposto de renda sobre ela, e uma vez no ano. Então, você vai ter que distribuir para tentar ter uma renda passiva no mês que a Petrobras paga, no mês que a Vale paga, no mês que o Bradesco paga, para você ter uma renda dentro desse período. O fundo imobiliário todo mês te paga, né? E é isento de imposto de renda o rendimento, né? Isso que a gente anuncia aqui toda semana. Então, e aí eu colocaria dentro desses valores, o fundo de logística eu gosto muito, né? A gente tem bons fundos de logística. Papéis é ótimo nesse momento, também por causa da taxa básica de juros, acaba aumentando também. E avaliar o fundo como um todo, para ver se tem bons fundamentos, tem um bom patrimônio, se o VP dele está de acordo com o patrimônio. E aí fazer, se está com R$1.000, você vai colocar R$600, acho que em 4 fundos aí, R$200 para cada um, para começar, para sentir, é uma boa. E aí vai testando. É isso aí. Bom, respondida a pergunta, né, do nosso espectador assíduo, é o Luiz Canda. Luiz Canda? Valeu, Luiz. Obrigado pela pergunta aí. Boa, Luiz. E semana que vem estamos de volta aqui com mais um episódio do podcast Você Pode Mais. Tchau, pessoal.